A história começa com o personagem principal, Cheyenne, se sentindo chocado após ouvir que ele está prestes a ser expulso do grupo. Cheyenne nervosamente pergunta o porquê, lembrando-os de sua promessa de se tornarem aventureiros ranqueados juntos. Jason, o líder dos Argonautas do grupo, grita com raiva para Cheyenne, dizendo que é por causa de seu estado atual. A condição de Cheyenne estava longe de ser boa. Ele grita de volta, dizendo que sabe disso, mas insiste que tem dado tudo de si para acompanhá-los. Jason grita que concorda, mas Cheyenne não é bom o suficiente em esgrima, feitiçaria ou artes sagradas, e seu dom não é adequado para combate. Ele diz a Cheyenne que ele precisa pensar por si mesmo sobre isso. De repente, a feiticeira da equipe, Mídia, interrompe Jason e pede para sumir por enquanto. Mídia então declara sem rodeios que com a força atual de Cheyenne, ele não é nada mais do que um fardo para a equipe. A Mídia continua, lembrando Cheyenne sobre a missão que eles fizeram outro dia, dizendo que ele mal conseguiu acertar os Trolls. Cheyenne admite que é verdade, mas argumenta que ele ainda cumpriu seu papel como isca. Cheyenne admite que não é só sobre os Trolls e palpites, eles devem estar falando sobre todas as suas batalhas anteriores. Ele logo percebe que, se pensar bem, nenhuma de suas habilidades lhe permite dar um golpe decisivo. Não é que Cheyenne tenha negligenciado seu treinamento. Ele simplesmente nunca poderia se igualar a Jason em esgrima. Ele também nunca poderia usar feitiçaria de alto nível como Mídia. O Archage poderia. Ele nunca poderia esperar lançar magias de recuperação tão poderosas quanto Asus. Cheyenne suspira e admite que com seu dom, ele imagina que só poderia crescer até aqui. Mídia então diz a Cheyenne que, por enquanto, a equipe se concentrará em se tornar um grupo de classificação A e fazer de Jason um herói. Mídia explica que com seu dom, o tradutor de criações, Cheyenne não poderia mais acompanhar a equipe. Ao ouvir isso, Cheyenne fica irritada, mas relutantemente concorda. Cheyenne então pergunta se Azul está ciente disso. Jason responde tensamente com um sim e se vira para Mídia, perguntando se ele está dizendo a verdade. A Mídia confirma, dizendo que foi certamente uma opinião unânime. A Mídia então agradece Cheyenne por seu serviço até agora. Cheyenne diz a Jason para lembrar de não se deixar levar e até pede para Mídia cuidar dele. Mídia responde com um ok, lembrando de que ela era, afinal, a varinha pessoal de Jason. Jason diz com raiva para Cheyenne ir embora, dizendo que não quer ouvir falar de perdedores. Ele até exige que Cheyenne deixe para trás seus itens em ouro. Cheyenne responde com um ok, dizendo que os deixaria para a guilda. Na verdade, há uma ocupação chamada aventureiro e seus deveres abrangem vários domínios. Há até um sistema de classificação para aventureiros. Para se tornar um aventureiro classe S, seria preciso realizar um feito tão grandioso quanto salvar o mundo ou o aventureiro não teria chance. Então, consequentemente, a norma para aventureiros é almejar a classificação de herói A, que Cheyenne também esperava. Cheyenne conta que ele tinha acabado de ser expulso do grupo Argonauts. Há rumores de que a pare Argonauts é a pare de classe B mais próxima de se tornar uma pare de classificação A junto com seus amigos de infância Jason e Pelias. Cheyenne deixou o interior para perseguir seus sonhos. Cheyenne continuou, compartilhando que quando eles começaram, até mesmo meros goblins eram bastante desafiadores para eles. Ele cobriria Jason, que ficava bravo rápido. Ao longo do caminho, eles acolheram Mídia e avançaram firmemente em suas carreiras. No entanto, recentemente, Cheyenne sentiu que seu crescimento havia atingido um bloqueio e a razão para isso parecia estar no dom que ele possuía. Na verdade, é uma habilidade latente que desperta de repente. Aqueles que despertam para ela geralmente deixam vidas alinhadas com seu domingo. Talvez a vida de Cheyenne teria sido diferente se ele não tivesse se tornado um aventureiro. Cheyenne se pergunta se as coisas poderiam ter sido melhores para ele se seu dom tivesse sido adequado para combate, mas ele fica frustrado consigo mesmo por não ter recebido nenhum dom relacionado ao combate. Quando Cheyenne entra na guilda dos aventureiros, os outros lá dentro começam a fazer piadas sobre ele, dizendo: "Este não é Cheyenne, o antigo membro dos Argonautas?" Algumas pessoas até dizem que parece que Cheyenne finalmente percebeu que a equipe o manteve por perto por pena. De repente, a atendente da guilda, Angelina, vem gritando, dizendo a todos para não lutarem entre si. Angelina dá as boas-vindas a Cheyenne e pergunta se elas poderiam conversar lá atrás. Cheyenne então entrega os fundos e itens que pertencem aos Argonautas. Angelina tranquiliza Cheyenne, dizendo que os itens estão em boas mãos. De repente, ela fica brava com Jason e Nadia por forçarem Cheyenne a devolver uma quantia tão pequena. Ela até oferece a Cheyenne a opção de relatar os itens como extraviados. Cheyenne responde que odeia admitir, mas eles estavam certos, especialmente quando se trata de suas habilidades em batalhas. Então, no máximo, Cheyenne imagina que ele se qualificaria como um rank D se fosse solo. Angelina
Angelina interrompe, gritando que não é verdade. Pelo que ela viu, solo ou não, Cheyenne certamente deve ser um Rank C. Angelina diz a Cheyenne que, se ele desejar, ela pode até apresentá-lo a um grupo de Rank B, assim como os Argonautas. Ao ouvir isso, Cheyenne responde que aprecia sua oferta, mas prefere começar como um aventureiro solo. Ela fica envergonhada ao ouvir isso e pede desculpas por seu julgamento precipitado. Cheyenne compartilha que deseja refletir sobre suas verdadeiras habilidades e que suas palavras lhe deram alguma coragem. Angelina sorri e responde que, se for esse o caso, há uma missão que ela está querendo oferecer a ele. Ela explica que houve relatos de um surgimento em massa de orcs em uma masmorra próxima. Ela pergunta se Cheyenne pode ajudar eliminando alguns deles. Angelina acrescenta que tudo que Cheyenne precisa fazer é trazer de volta as orelhas de Or, e a guilda as trocará por moedas. Ela menciona que também ajudaria a guilda se Cheyenne pudesse gentilmente inspecionar a masmorra usando esse método. Angelina até fornece o pagamento pela tarefa. Ela então diz a ele que dirá isso quantas vezes puder, sabendo quanto ele se exauriu tanto pelo grupo quanto pela guilda. Ela acrescenta que, embora os tempos possam ser difíceis agora, a felicidade certamente o aguarda. Ela o assegura com as palavras de uma veterana em inspecionar aventureiros. Cheyenne agradece Angelina por suas palavras, e então, sem jeito, pergunta se eles poderiam sair para almoçar algum dia. Logo, ele fica tenso, imaginando o que diabos ele acabou de dizer. Para sua surpresa, Angelina responde que tem duas condições. A primeira é que ele volte em segurança, e a segunda é que ele a leve para um lugar legal. Ao ouvir isso, Cheyenne corre alegremente em direção à plataforma de embarque de carruagens de cavalos da masmorra. Havia um cavalo por perto, e ele perguntou a Cheyenne por que ele parecia tão feliz. Ao ouvir isso, Cheyenne fica tenso e responde que ele já esperava que o cavalo dissesse isso. O cavalo diz a Cheyenne para esquecer e apenas dar a ele algumas cenouras. Cheyenne responde com um ok. Isso revela o verdadeiro poder de Cheyenne. Ele tem a habilidade de falar com qualquer criatura. Cheyenne conseguia entender qualquer animal, até mesmo monstros além dos humanos. Se ao menos seu dom fosse algo como o de um mestre espadachim, algo mais adequado para o combate. Então, talvez ele não tivesse sido abandonado por Jason e o resto. A cena muda para algum tempo depois, onde Cheyenne entra em uma carruagem. Na carruagem, há dois aventureiros fazendo comentários sobre as garotas aventureiras. Eles perguntam se ela está sozinha e, se estiver, que tal se juntar a eles, oferecendo-se para compartilhar suas recompensas com ela. Eles riem, dizendo que a oferta inclui acompanhá-los à noite. A garota suspira aliviada e responde, se desculpando, mas explicando que não tinha intenção de trabalhar com pessoas mais fracas do que ela. Ela acrescenta que até goblins sabem melhor quando se trata de ficar com garotas. Os dois aventureiros ficam furiosos e começam a gritar com raiva. Vendo isso, Cheyenne fica tenso, pensando que não é bom para a garota. Mas, para sua surpresa, a garota facilmente desvia dos ataques do cara. Os aventureiros ficam atordoados e agora claramente assustados com ela. A garota os avisa que se algum deles tentar algo novamente, eles nunca mais conseguirão respirar. Os caras, tensos e abalados, rapidamente dizem que estavam apenas brincando e não queriam fazer mal. Até Cheyenne fica atordoada, percebendo que os movimentos das meninas são mais rápidos que os de Jason. Naquele momento, Cheyenne está olhando para ela, e ela o avisa, dizendo que ele logo seria parabenizado por outros aventureiros por testemunhar sua habilidade. Ao mesmo tempo, Cheyenne ouve outra voz dizendo que ele seria alvo de outros aventureiros. Ainda confusa, Cheyenne responde que ele manterá isso em mente. Mas, no fundo, Cheyenne se pergunta o que ela quis dizer com isso. Logo, ela começa a perguntar outra coisa a ele, mas então para, dizendo, deixa pra lá. Assim, eles chegam ao destino. Cheyenne decidiu que, por enquanto, deixaria tudo de lado e se concentraria em se recompor. Na caverna, Cheyenne encontra um slime e pergunta se ele se lembra dele. O nome do slime perdido é Lime, e Lime pergunta a Cheyenne por que ele não está com time, e veio sozinho. Cheyenne responde que está no meio de um teste de sua habilidade como aventureiro solitário. Lime pergunta se isso significa que Cheyenne estará soloing de agora em diante. Cheyenne responde que não é para sempre, então pergunta a Lime por que ele está curioso sobre isso. Lime pergunta a Cheyenne se é possível que ele vá junto. Cheyenne fica surpresa, e pergunta a Lime se ele tem certeza sobre isso. Lime responde, perguntando se o cara loiro irritante e a garota loira irritante não estão vindo. Ele acrescenta que é seu próprio desejo se aventurar com Cheyenne. Cheyenne se sente tensa sobre isso, mas no final, Lime se junta ao time. Lime então pergunta a Cheyenne o que eles deveriam estar fazendo. Cheyenne
Cheyenne responde que houve um surgimento massivo de orcs recentemente, então ele supõe que eles estão investigando isso. Cheyenne pergunta a Lime se ele sabe de alguma coisa sobre isso. Lime responde que, se ele se lembra corretamente, os orcs passaram recentemente por uma mudança na liderança. Rumores dizem que o novo chefe guarda rancor contra os humanos. Lime avisa Cheyenne para serem cautelosos, pois mesmo aqueles que geralmente ficam escondidos agora estão espreitando pela masmorra. Após ouvir isso, Cheyenne começa a pensar que os orcs mudaram devido à sucessão do novo chefe. Cheyenne percebe que, se esse for o caso, ele realmente deveria manter os olhos bem abertos enquanto investiga. Ele agradece a Lime pelo aviso e diz que tentará ser cuidadoso. No caminho, Cheyenne encontra alguns goblins e diz a Lime que vai atacá-los, então ele deve se preparar. Lime responde com um ok, então acrescenta que odeia goblins porque eles o atacam assim que ele entra no caminho deles. Cheyenne luta contra os goblins e os derrota facilmente, pois eles são de nível 0. Lime elogia Cheyenne pela luta e pergunta se suas habilidades melhoraram mais uma vez. Cheyenne responde alegremente que parece que ele já fez isso antes. Conforme ele avança, uma flecha de repente passa voando por ele. Furioso, Cheyenne pergunta: "O que é isso tudo?" Os caras perguntam a Cheyenne se ele está terrivelmente calmo, até mesmo se envergonhando e agindo como um berranque. Cheyenne rapidamente percebe que são os mesmos caras da carruagem. Cheyenne responde que não se lembra de ter recebido nenhum despeito deles. Ele então pensa consigo mesmo que parece que o cara que o pegou no bar mais cedo também faz parte do grupo que se opõe a ele agora. De repente, os caras gritam com Cheyenne, dizendo para ele calar a boca. Eles explicaram que o líder dos Argonautas estava zombando deles todo esse tempo, e agora que Cheyenne tinha ido sozinho, ele tinha que pagar por isso. Ao ouvir isso, Cheyenne percebe que é o que é. Aquele cara certamente tem um jeito de causar más impressões. No entanto, ele não esperava ouvir o nome de Jason tão logo após sua expulsão do time. Mas ir atrás de um solo como Cheyenne, alguém fácil de assediar em vez da pessoa com quem eles guardam rancor, só mostra porque esses caras estão presos no rank C. Dito isso, enfrentar todos os 8 de frente vai ser um incômodo. Cheyenne pergunta se eles têm certeza sobre isso, lembrando-os de que a guilda proíbe conflitos entre aventureiros. Os caras riem e perguntam a Cheyenne se ele realmente acha que poderia denunciá-los após sua própria morte. Cheyenne responde que se for esse o caso, então ele acha que não há necessidade de misericórdia. Cheyenne se prepara para atacar, fazendo o inimigo ficar tenso, mas ele para de repente. Frustrado, um dos caras grita, perguntando o que Cheyenne poderia fazer com aquele tradutor inútil. Cheyenne decide deixá-los ver como um tradutor luta. O líder inimigo, no entanto, grita que é definitivamente um blefe da parte de Cheyenne, e diz aos outros para irem em frente e pegá-lo. Mas para surpresa de todos, eles começam a ouvir o som de alguém cozinhando vindo em sua direção. De repente, Lime aparece, pedindo desculpas a Cheyenne por fazê-lo esperar. Ao ver Lime, Cheyenne fica feliz, pensando que Lime é realmente um bom líder. Os aventureiros, no entanto, ficam tensos, pensando que é o exército orc se aproximando. Os orcs são classificados como rank C, e ficam animados ao ver os humanos, pensando que seu chefe ficaria satisfeito. O líder dos aventureiros então pede para Cheyenne se unir contra os orcs. Cheyenne responde com um ok, pois ele não estava planejando morrer nas mãos dos orcs. Ele percebe que há um total de 15 orcs, e pensa que se eles lutarem seriamente, eles devem ser capazes de superá-los. Cheyenne também pensa que, dito isso, morrer por isso deixaria um gosto amargo em sua boca. Ele decide que, embora ofereça seu apoio, ele procurará uma chance de fugir quando as coisas se acalmarem. Durante a luta, Cheyenne grita, alertando os aventureiros para não baixarem a guarda, pois o líder do grupo orc está atrás. Ele também os aconselha a atacar os orcs de aparência mais forte à distância. Depois de dar suas instruções, Cheyenne pensa em ir embora, mas de repente percebe que os morcegos estão ficando turbulentos. Ele pergunta tensamente a Lime se o louco está vindo em sua direção. Lime responde que pode sentir o cheiro da batalha. De repente, um orc tipo porco vem correndo em direção à batalha, gritando para os aventureiros, pedindo para quem for o mais forte vir e enfrentá-lo. Ouvindo isso, Cheyenne pensa que foi uma declaração bem grandiosa, mas para humanos normais, as palavras são quase incompreensíveis. O líder do grupo de aventureiros tenta enfrentar o líder orc em batalha, mas o orc derrota facilmente o aventureiro. Vendo isso, Cheyenne fica atordoada e se pergunta, o que? Uma morte instantânea de um rank C? Poderia ser que o orc seja um portador de presentes? De repente, do nada, o líder orc avança em direção a Cheyenne, dizendo que ele pode dizer pelos movimentos de Cheyenne que Cheyenne é o melhor aventureiro no momento. Naquele momento, Cheyenne grita e pede algo a Lime. Só pelo chamado, Lime entende e corre para pegar. Enquanto
Enquanto isso, Cheyenne luta contra o líder Orc e bloqueia seu ataque. O Orc fica impressionado e diz que não foi ruim resistir ao ataque dele. De repente, Lime captura a perna do Orc. O Orc joga Lime para longe com sua perna e novamente elogia Cheyenne por domar um slime. Naquele momento, Cheyenne se pega pensando na garota da carruagem. De repente, ele ouve alguém gritar, pedindo para ele virar para a esquerda. Então outra voz rapidamente diz para ele desviar para a direita. Cheyenne desvia para a direita, e bem a tempo, a garota chega e empurra o Orc com um único movimento. Vendo isso, Cheyenne fica atordoada, e a garota conta que ela pensou que Cheyenne foi capaz de ouvir a profecia corretamente. Ela pergunta a Cheyenne novamente se está tudo bem, e dessa vez ela até o chama de seu salvador. Cheyenne responde com um agradecimento e então pergunta, você acabou de dizer salvador? No fundo, Cheyenne estava nervosa enquanto uma bela cena se desenrolava diante dele. Uma garota com cabelos escarlates, como fogo, estava na frente dele. Cheyenne pensou consigo mesmo que devia ser a garota que ele conheceu na carruagem. Naquele momento, o Orc líder elogiou a garota por conseguir repelir seu ataque, comentando que não era ruim para uma fêmea humana. No entanto, o Orc também expressou seu descontentamento, dizendo que não conseguia apreciar que ela interrompesse sua batalha. O Orc, sentindo que sua batalha com ela traria um deleite ainda maior, sorriu. A garota, incapaz de entender suas palavras, olhou para ele confusa e perguntou por que ele estava gritando. Então, com um sorriso determinado, ela acrescentou que tomaria isso como sua resolução de lutar. Cheyenne observou incrédulo enquanto o Orc, que parecia tão confiante e bruto, bloqueava sem esforço o ataque rápido da garota. Ele esperava que o Orc fosse forte, mas a velocidade e a força da garota eram notáveis. Ainda assim, o Orc estava se mantendo firme. Cheyenne percebeu que essa batalha seria muito mais intensa do que ele havia previsto. A garota achou interessante e sorriu naquele momento. O porco então correu em sua direção para atacá-la, mas ela se esquivou e contra-atacou. Mas o porco o bloqueou novamente. Naquele momento, tanto o porco quanto a menina ficaram impressionados um com o outro, pois superaram as expectativas um do outro. Vendo isso, Cheyenne lutou contra seus rostos, gritou que eles eram monstruosamente fortes. Ele estava tenso porque queria ajudá-la, mas não conseguia encontrar uma abertura. O Orc a atacou novamente, gritando e perguntando seu nome. Desta vez, a garota levou o golpe, deixando Cheyenne atordoado enquanto ele se perguntava por que ela fez isso e o que ela estava planejando. A garota de repente usou seu ataque chamado Flamberge. Uma grande bola de fogo flamejante emergiu dela e avançou em direção ao Orc. Cheyenne estava tenso e chocado com o poder do ataque, especialmente porque ela não entoou nenhuma palavra. Ele se perguntou se a luta tinha acabado agora. Lime também disse que podia apostar que o Orc não conseguiria resistir ao ataque. Ao ver Lime, Cheyenne se sentiu feliz sabendo que estava seguro, mas o Orc resistiu ao ataque e ainda estava de pé. Ele gritou para a garota, dizendo que ela agora provaria seu poder. Quando o Orc correu em sua direção para atacar, Cheyenne ficou tensa e gritou, dizendo para ela ter cuidado. Mas para o choque de todos, a garota cortou o Orc, cortando suas mãos e sua espada caiu no chão. O Orc elogiou a garota, dizendo que ninguém tinha sido capaz de desviar de seu ataque até agora. A garota também elogiou o Orc, pensando que o havia pego com o golpe. O Orc ficou ainda mais furioso e atacou a garota novamente. Ao ver isso, Lime gritou que algo estava errado. Cheyenne também notou que, apesar dos ferimentos graves, o Orc havia se tornado mais forte e rápido do que antes. Lime perguntou se isso significava um problema para a garota. Cheyenne, tensa, perguntou se havia uma maneira de ajudá-la. Dessa vez, o Orc a empurrou para trás, e naquele momento, outro Orc tentou atacá-la. Mas para o choque de todos, o Orc líder matou seu próprio aliado. Cheyenne, tenso, se perguntou por que o Orc líder faria isso. O Orc líder gritou, dizendo ao seu aliado para não ficar no caminho, pois esta era sua batalha. Cheyenne percebeu que era o que eles poderiam chamar de orgulho de um guerreiro. O Orc estava dizendo algo para a garota, mas ela não conseguia entender uma palavra. Na verdade, o Orc líder estava se desculpando com a garota porque um de seus homens havia causado problemas. Naquele momento, Cheyenne os interrompeu e disse ao Orc que queria falar com ele. Ao ver isso, a garota ficou tensa e perguntou a Cheyenne o que ele estava fazendo e como ele poderia falar com o monstro. Cheyenne gritou, dizendo à garota para deixá-lo lidar com isso. O Orc líder perguntou a Cheyenne se ele pretendia perturbá-lo. Cheyenne respondeu que não e explicou que queria tratar os ferimentos do Orc líder e reorganizar o duelo. A garota perguntou tensa o que Cheyenne estava pensando. Cheyenne respondeu, dizendo para ela apenas esperar e ver. O Orc líder estava pensando sobre isso. Cheyenne disse ao Orc novamente que se seus ferimentos não fossem curados, ele certamente
morreria. Ele acrescentou que com o feitiço de cura, o orc poderia viver para lutar outro dia. Ouvindo isso, o orc sentou-se calmamente, respondendo que entendia. Depois de alguns minutos, Cheyenne usou seu feitiço de cura para restaurar a mão do orc líder. Ao ver isso, o orc ficou atordoado e alegremente começou a se aquecer. Cheyenne gritou, dizendo ao orc que ele não havia recuperado o sangue perdido, então ele não deveria se esforçar demais por enquanto. Ao ouvir isso, o orc ficou tenso e, enquanto tremia, disse a Cheyenne e à garota que ele os deixaria ir pelo dia. Cheyenne se perguntou se o orc era um idiota ainda maior do que ele pensava. Cheyenne sorriu e disse ao orc líder para ter certeza de não morrer antes de se encontrarem novamente. O orc líder compartilhou seu nome como Shen. Cheyenne o cumprimentou de volta. Depois disso, a garota se aproximou de Cheyenne e perguntou se ele se importaria em explicar o que diabos ele tinha acabado de fazer. Shuen respondeu, perguntando se ela estava falando sobre a negociação. Cheyenne então se desculpou com a garota pelo consentimento pós-luta e explicou que ele prometeu ao orc outra rodada com ela se o orc os deixasse ir. A garota respondeu com um não, dizendo que não estava falando sobre isso. Ela perguntou se Shuen realmente estava falando com o monstro. Cheyenne respondeu que seu dom lhe permitia se comunicar com qualquer coisa que possuísse consciência.